Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje eu estou muitíssimo bem acompanhada por figuras que vocês estão aí muito acostumados a verem na telinha. O meu querido amigo Paulo Schiff, jornalista, ele é o âncora do Jornal Opinião, o Jornal Diário, também âncora do Jornal da Manhã na Rádio Jovem Pan. E temos ao lado o Roberto Mohamed, finalmente, Mohamed, advogado, ele é comentarista também do Jornal Opinião, empresário, uma pessoa influente das notícias aqui, estava até consultando as fontes em Brasília para saber se uma notícia é ou não fake news. Vou agradecer a presença, obrigada Roberto pela presença. Nós vamos falar desse jornal diário tão conhecido de todos nós há tanto tempo nas nossas telinhas e de outros bastidores da notícia no dia de hoje. Muito obrigada pela presença. Paulo, vocês dois é uma dupla muito bem sucedida. Quanto tempo tem o jornal? O jornal aqui na TV Cultura Litoral, ele está no 4º ano. Ele completa 4 anos no final desse ano. Mas ele é uma continuidade de um jornal do qual eu participei como comentarista primeiro, como âncora depois, e do qual o Mohamed também participou, que foi um jornal que marcou época aqui na nossa região, o Opinião, comandado primeiro pelo Hélio Ansaldo, com participação do brilhantíssimo Gastone Rigg, ex-deputado federal, inteligentíssimo, e o Roberto Mohamed participou bastante tempo, o Aloysio Azevedo. A nossa ideia é construir aqui na TV Cultura um ambiente de discussão da realidade regional tão importante, a gente está atingindo esse objetivo, quanto foi o Opinião original na década de 90, na primeira década desse século. Roberto. E o Roberto Mohamed e eu somos amigos há quase, eu não vou entregar a idade dele, porque eu sou bem mais velho que ele, quase 15 anos mais velho. Mas nós somos amigos há quase 40 anos, porque ele foi, inclusive, meu calouro na faculdade de comunicação. Só que era a primeira faculdade dele, ele é advogado, e para mim eu cursei a faculdade de comunicação da Católica já adulto, já trabalhando como engenheiro. Roberto, você é um advogado com escritório, tem as suas atividades empresariais. Você sempre teve na comunicação, na notícia, nos bastidores, porque eu já vi você com pessoas influentes de Brasília, online e entrevistando. Essas relações são relações que vieram ao longo desse tempo por conta do jornal ou são relações das suas atividades pessoais e profissionais? E vou emendar falando justamente da nossa região, da Baixada Santista. Atualmente nós temos um quadro de parlamentares, eu ouso dizer que é o melhor quadro de parlamentares que a nossa região já conseguiu eleger. Inúmeras demandas para desenvolvimento regional, principalmente o desenvolvimento de Santos especificamente. Qual é, aí nos bastidores de vocês acham que essa legislatura vai nos ajudar de fato a dar vários passos rumo a eliminar a estagnação econômica que imperou Santos São Vicente aí por um bom tempo? Olha, Cris, as relações que a gente constrói vem uma boa parte do exercício da advocacia. Eu advogo. O foco principal é principalmente os tribunais superiores. Eu não faço o tipo de advocacia que se limita a primeiro e segundo grau de jurisdição. Então eu tenho que estar em Brasília o tempo todo. Já tive escritório em Brasília. Com a digitalização do judiciário, eu não precisei mais manter um escritório lá. Mas vem principalmente disso. A minha entrada no Opinião foi como convidado um dia, mas havia um telespectador especial que tinha acabado de chegar de viagem, que era o Gastone, que era o dono da emissora. E ele quis fazer de novo comigo na mesma semana e eu nunca mais saí. Fiquei 9 anos no Opinião como comentarista. Foi um período que eu sinto muita falta, principalmente pela liberdade que eu tinha, que aqui na TV Cultura a gente também tem. E essa é a razão principal da gente ter trazido essa proposta de fazer uma releitura do Opinião aqui na emissora.
Quanto a essa questão de representatividade, eu vou pedir desculpas a você, mas eu discordo totalmente. Acho que essa é uma das piores representações que Santos já teve. Piores no sentido de fraca, né? É muita notícia, muita manipulação de rede social e zero de exercício prático. E para uma região que já teve bancadas que tinham líderes de blocos políticos, secretário de mesa de Câmara, nós já tivemos senadores da República, nós já tivemos gente realmente relevante, o próprio Gastone foi um deles. Sim, o Beto Mansur, né? Mário Covas, né? Coiu Irra, Coiu. Gente que tinha background e numa época que não existia rede social, né? Sim. Você tinha que ser bom. Agora é muito fácil, né? Eu dei o exemplo aqui uma vez, eu vivo fazendo isso, de vereador que liga para a Secretaria de Manutenção e Serviços para perguntar onde eles vão para chegar lá meia hora antes, dizendo que ele ligou pedindo a reforma daquele negócio, daquele elemento. E aí você constrói uma falsa imagem, constrói um personagem. Agora, de efeito prático mesmo, nada. Até porque eu não acho que deputado, por exemplo, é para trazer emenda para o hospital. Deputado é para ser atuante, para defender a região, colocar a região de forma efetiva no orçamento geral da União, para conseguir trazer projetos efetivos. E eu acho que é uma fogueira de vaidades absurda e que hoje todo mundo só se preocupa em 2 minutos no Twitter ou no Instagram ou no Facebook para falar de coisas que um suposto personagem que ele criou vai fazer. Eu não tenho ilusão em relação à nossa região, no sentido de, por conta da representatividade na Câmara ou na Assembleia Legislativa. O que eu acho que a gente vai ter de volta de protagonismo é porque vai ser impossível se negar a uma região que tem o maior porto da América Latina. Exatamente. Que breve vai ter um aeroporto de negócios, porque a vocação do aeroporto da base aérea é de negócios. Com a finalização do Rodoanel e, felizmente, as notícias de que o Ferroanel vai sair em volta de São Paulo. E ele é essencial para nós. Eu acho que a gente vai... Sabe aquela história da inércia? Não atrapalhando, tá bom. Tá bom. A região vai crescer sozinha por conta de todo o potencial que ela sempre teve, mas que não deixavam que a coisa fosse para frente. Paulo, eu falo com relação à nossa base parlamentar, porque eu tenho uma visão, sim, não tão ruim como a do Roberto, que já teve aí, com base na experiência e na comparação, ele compara a atual base parlamentar com outras muito mais estreladas e experimentadas, como os parlamentares que você citou. Mas eu acho muito importante você ter um parlamentar como Mourão, por exemplo. Eu sou da Praia Grande e eu vi a transformação da cidade ao vivo e a cores. Então, só para dar um exemplo, a minha cunhada mora em Suzano. Então, com o Rodoanel, hoje nós não precisamos mais pegar ali a Índia Tibiriçá, você vai para Suzano pelo Rodoanel. Não tem uma entrada do Rodoanel para Suzano. O prefeito lá foi ineficaz, ineficiente, sei lá o quê. Ele não conseguiu negociar uma entrada que sairia no centro da cidade para você entrar e ir para Suzano. Pelo Rodoanel, que é a forma mais segura, você tem que andar lá em Itaquaré, uma outra cidade, a 50 minutos. Então, são exemplos assim que quem está nos ouvindo fica muito fácil de visualizar o quanto uma atividade de um bom prefeito com trânsito e um bom parlamentar com trânsito também pode destravar ações que vão afetar diretamente a pessoa que está ali no seu carro, o desenvolvimento da cidade, da região. Praia Grande hoje, que eu digo ter visto ao vivo e a cores, é uma grande fomentadora de empregos. Hoje a cidade é muito pujante, ela realmente emprega de verdade com a iniciativa privada promovendo emprego e renda. E qual é a sua visão, Paulo? É mais ou menos igual a do Roberto? Você acha que essa base, a Rosana, o Mourão, o Paulo Alexandre,
essa turminha aí, O da Cunha. o da Cunha, essa turminha vai conseguir destravar principalmente a parte de logística que iria impulsionar a região. A atividade parlamentar, Cris, como o Roberto destacou, eu concordo com ele totalmente nesse ponto, ela tem características próprias. Nós tivemos o Gastone Ri, que era alto clero, não era baixo clero. Sim. Na Câmara, era uma pessoa decisiva. Foi decisivo na autonomia de Santos, por exemplo. Nós tivemos o Beto Mansur, que por maiores sejam as restrições que a gente possa ter a ele, era vice-presidente da Câmara, foi corregedor, sempre teve trânsito muito fluente, muito tranquilo em todos os setores. A gente teve o Mário Covas, que era uma liderança nacional, foi senador, foi deputado federal. Então, nós já tivemos representações no Congresso de muito mais qualidade do que a gente tem hoje. Agora, eu discordo dele porque tem um outro ponto aí que você tocou. O Alberto Mourão e o Paulo Alexandre são prefeitos realizadores, mas o Mourão, que tem 5 mandatos lá em Praia Grande, transformou a cidade, a urbanização da Orla, a Expressa Sul, são as maiores obras nos últimos 50 anos aqui na Baixada Santista. Isso é inegável, é um visionário. Então, ele é um realizador. O Paulo Alexandre, por maiores que sejam os questionamentos às obras dele, ele reformulou a Ponta da Praia, ele destravou a entrada de Santos com obras porque ele procurou, foi buscar o financiamento. Então, são prefeitos que tocaram obras, que são realizadores, tanto o Mourão como o Paulo Alexandre. Agora, a gente não pode esquecer que a gente tem um grande político num cargo muito importante para nós nesse momento, que é o Márcio França. O Márcio França não ganhou a eleição para o Senado, mas ele tem uma passagem brilhante pela Câmara, o Mohamed falou disso, como líder de um bloco parlamentar com quase 80 deputados que ele montou no primeiro mandato do Lula, né? E o Márcio França, no cargo em que ele está, ele já destravou, por exemplo, a sessão do Valongo, dos armazéns do Valongo para a Prefeitura de Santos, que tinha uma história, uma novela de 3 décadas. Ele deve tocar obras como a ligação seca entre Santos e Guarujá por túnel, que também ha travado há muito tempo. O aeroporto de Guarujá também ganhou impulso nesses 6 meses, 7 meses que o Márcio França é ministro. Então, a gente não tem uma representação parlamentar do nível, da qualidade que a gente já teve. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um ministro que foi parlamentar e que tem muita habilidade política. Tem muita habilidade. Isso é uma coisa que tem que se... O Mourão, eu falo que a Praia Grande tem antes do Mourão e depois do Mourão. Um político chegar a isso, sem dúvida, mas no Congresso, o Mourão é baixo clero, sempre foi. Ele teve 2 vezes lá, eu brincava aqui que ele tinha que mostrar o crachá, porque o porteiro da Câmara não reconhecia o Mourão. As pessoas às vezes acham que é ofensivo falar baixo clero. Baixo clero, numa Câmara de mais de 500 deputados, é aquele deputado que não tem capacidade de pegar um projeto de lei dele e conseguir passar a urgência e botar para votar. Não é rede social que constrói isso. É articulação política, é capacidade de fazer articulação política. O Márcio, no primeiro mandato dele como deputado federal, no primeiro ano, era líder do bloquinho, que reuniu 80 parlamentares. Quer dizer, essa capacidade de articulação o Mourão nunca teve. Até porque ele só era mais ou menos como um pit stop para voltar a ser prefeito. Agora não. Parece que dessa vez ele quer chegar a construir uma carreira legislativa. Mas ele vai ter que primeiro sair do baixo clero, e que nem todos conseguem. O Paulo Alexandre também é baixo clero. E a Rosana Vari também é baixo clero. Então, quando eu falo de qualidade, é que a gente não tem mais um cara como o Gastone Rig, que fez algo que mostra o que é ser baixo clero e alto clero. Exemplo. Em 1980 e 90, começa a descentralização da Justiça Federal. Campinas, a lei criando as varas de Campinas, as varas federais lá, saiu primeiro. Logo depois, o Gastone consegue aprovar um decreto legislativo criando as varas de Santos, mas como ele sabia que Campinas tinha um problema para instalar
e que aquela que instalasse primeiro, a outra só ia conseguir no ano seguinte por causa de verba, o que ele faz? Ele corre no IBC, Instituto Brasileiro do Café, negocia a cessão da parte desocupada do prédio dele na Praça Barão do Rio Branco, vai no Collor e diz, precisa instalar as varas de Santos. Não, mas não tem dinheiro. Não, tem sim, está aqui. Ó. Dali eles vão ao presidente do tribunal, as varas de Santos saem antes de Campinas, por causa de um homem, Gastone Rigg. Quer dizer, isso é relevância política, Sim. Isso é ter capacidade, é fazer parte do alto clero. E que a gente hoje não tem. Mas o cara tem que estar lá, o cara tem que estar lá há muito interessante tempo. para a gente lembrar do Gastone. O Gastone é o responsável pela autonomia de Santos, sem nenhuma dúvida. Mas a lei de proteção às baleias brasileira é a primeira no mundo. Ele era um visionário, ele é reconhecido ambientalmente por essa lei de proteção às baleias, que é uma lei do Gastone Rigg aprovada na década de 80, quando ninguém falava nisso ainda. Entendeu? E como era a convivência com ele? Uma grande mente, ou trato? Inteligentíssimo. Era um privilégio. Tinha uma visão assim de desenvolvimento da Baixada Santista muito interessante, do Santos. Ele falava, por exemplo, coisa que hoje ainda se fala, da USP, ter um campus aqui direcionado ao curso de oceanografia da USP, por exemplo, que deveria ser aqui, o curso de engenharia naval deveria ter campus aqui. O Gastone era uma visão de muito futuro. O papo está tão bom que nós passamos aí, daqui a pouquinho a gente volta, tem que ir para o intervalo rapidinho, é só o tempo de você tomar uma aguinha, a gente já volta com esses dois aqui que são feras para mais um bate-papo.